amigos, sou Maria semeando alguns conhecimentos espirituais, como sempre. No momento estávamos falando a respeito da Umbanda, que há necessidade de ser explicada muitas coisas, e principalmente porque há muitos irmãos nossos que são médios umbandistas e eles não têm quase ou nenhum conhecimento a respeito. Vão, trabalham, mas não sabem por que acontece, como acontece. E como tudo que nós fazemos, nosso serviço, seja lá qual for, a gente tem que ter um conhecimento, né, de como usá-lo, como fazê-lo, como encaminhá-lo, para que surta o efeito necessário. No momento nós vamos falar sobre a mediunidade na Umbanda, porque ela não é igual ao tipo de mediunidade do centro kardecista. Então vamos começar. A mecânica de incorporação. A mecânica de incorporação, ou simplesmente incorporação, é a modalidade mediúnica que se tornou mais popular e atuante nos vários ou nos milhares de terreiros por esse Brasil afora. Sim, é por baixar esse ou aquele caboclo ou preto velho que muitos terreiros recebem dezenas, centenas de pessoas na expectativa de verem resolvidos os seus casos ou problemas. Espero uma palavra amiga e sincera do caboclo ou preto velho incorporado em seu médium ou cavalo. Sentem-se ansiosos em falar com caboclo fulano, preto velho pai cicrano, na expectativa de que possam ouvi-los, pois são os únicos que os compreendem, que os aceitam, que os entendem. Sim, os caboclos, os pretos velhos, ouvem-nos com paciência e apacentam suas dúvidas cruéis, equacionam problemas emocionais e mesmo afetivos de difícil entendimento e solução, dirimem pesados fardos espirituais que os afligem e atormentam, desimpregnam das suas mentes aturdidas uma série infindável de dúvidas, desmantelam ou retiram de suas mentes e corações certos desejos morbosos e criminosos. Afastam sempre que possível as correntes daninas e ignominiosas do submundo astral, que sobre eles descem em aluvião. Por tudo isso e mais, que só aos observadores sensíveis e perspicazes é dado observar, é que reputamos sumamente importante a mecânica de incorporação. Embora achemos-la importantíssima, poucos são os que conhecem a fundo, no cerne dos seus fundamentos. Vagas são as ideias sobre a incorporação. Muitos levam-na às raias do fantástico, quando não do absurdo. Assim, agora, sem os véus do mito e com toda a clareza permitida, procuraremos demonstrar em detalhes, em pormenores, as raízes teóricas, práticas da mecânica de incorporação. Na demonstração da mecânica de incorporação, tentaremos demonstrar, discorrendo e ilustrando, qual e como é
na intimidade do processo. Veremos, entretanto, que a entidade incorporante não adentra no corpo físico do médium ou do cavalo. Cavalo, deixa eu explicar, para quem não sabe, é um nome que é comum nos terreiros, no lugar de usar a palavra médium, né? Então, é o termo que eles usam desde que apareceu a Umbanda. Não é cavalo equino, sim a maneira de se expressar. Não entra, a entidade não entra pela cabeça, como se tomasse o corpo do indivíduo, o médium para si. Também entenderemos como ocorre a fenomênica dita incorporação inconsciente e a incorporação semi-inconsciente. Na dita mediunidade consciente, veremos que não se dá o processo de incorporação, sendo, pois, melhor denominada de radiação intuitiva e não incorporação inconsciente, porque não tem incorporação. Muitos falam, né? Vício. Eles costumam falar errado, pensar errado, depois é difícil de tirar. Então está explicando aqui que não existe a dita incorporação consciente. Esse fato tem contribuído de forma muito intensa para embaralhar, tá vendo? Ainda mais os já confusos conceitos sobre mediunidade, médiuns e a tão falada mecânica de incorporação. No transcorrer desse tópico, observaremos de forma clara e insofismável que a incorporação consciente não existe, né? Só a inconsciente e a semi-consciente. Semi-consciente e semi-inconsciente. Até eu daqui a pouco vou embaralhar também. De tanto que, no fim, a gente vai explicar as coisas para as pessoas, porque isso daí é muito comum, gente. Não é porque eu estou lendo aqui nem nada, a gente encontra assim. Ah, mãe, o que é esse negócio de radiação, eles falam, né? Ah, eu tenho medo. Já encontrei medos, gente, que eles diz que não iam no centro. Não, eu não vou no centro espírita, mas de jeito nenhum, eu morro de medo do espírito, eles falam, espírito, entrar dentro de mim. Eu falei, mas não entra, gente. Ele fica bem atrás, emitindo radiações, né? Não tem nada demais. Basta você dar uma estudada. Aliás, sempre essa dada estudada tem que ser feita no decorrer dos anos que você for trabalhando. Que quanto mais o médium for estudando, for compreendendo, foi dando oportunidade para o seu mentor vir trabalhar, sem preguiça, com amor, com toda a boa vontade do mundo, o médium vai se valorizando cada vez mais. E isso é muito bom, porque quando ele passar para o outro lado do mundo espiritual, ele cumpriu realmente a sua missão. Bom, a função psíquica do médium são os centros encefálicos superiores, a função sensorial, sensitiva, e o centro encefálicos sensitivos, e a função motora no córtex motor. Essas são as 3 condições necessárias para se processar a mecânica de incorporação, ou simplesmente incorporação. Vocês estão vendo os lugares, então, onde que são afetados? Nesses lugares aí que foram falados, preste bem atenção nesses locais. E, como está dizendo, são necessárias essas 3 condições para se processar a mecânica de incorporação,
ou simplesmente a incorporação. Fala em incorporação, então a pessoa que escuta, que ouve falar, pensa que vai, nossa, como é que eu vou ficar, como é que vai acontecer? Mas não é. Por isso que tem a necessidade dessa orientação, porque eu tenho certeza que por aí não tem essa informação, gente. E o médium fica à deriva. O que eu faço? Eu tenho essa missão, mas eu tenho medo. Como é que eu vou fazer? Não tem ninguém para me falar. Então está aqui. Após essas explicações, retornemos à incorporação. E desde já diremos que nela o médium sofre envolvimento fluídico vibracional em 3 regiões chaves do seu complexo mento-astro-físico. Em seu corpo astral, essas 3 regiões compreendem a primeira região, a dos núcleos vibracionais superiores, chakras superiores na região cefálica. Segunda região, a tóraco abdominal, chakras correspondentes ao cardíaco, ao solar e esplênico. A terceira região, a do núcleo vibracional genésico. São nessas 3 regiões, variando-se, é claro, na dependência da vibração original de um dos 7 orixás que atuam as entidades incorporantes. Pontos vitais. Repetimos, atua no mínimo em 3 chakras mais diretamente, podendo, é claro, atuar em mais 3. Queremos, pois, que fica bem entendido que na mecânica da incorporação, a entidade astralizada, o mentor espiritual, atua em 3 regiões distintas. A primeira região é a cefálica. A segunda região é compreendida entre o ponto vital cardíaco e o ponto vital esplênico. A terceira região, mecânica de incorporação, semi-inconsciente. Entendamos o porquê da nomenclatura semi-inconsciente e inconsciente, e só assim entenderemos o mecanismo real e verdadeiro sobre a mecânica da incorporação. Na mecânica de incorporação inconsciente, como seu próprio nome expressa, há uma possessão mediúnica total, deixando o médium inconsciente. Isto é, o mesmo fica como se estivesse em estado de anestesiado, muito bem aprofundado, em grau máximo. Na incorporação inconsciente, o médium fica completamente passivo, fica totalmente dirigido pela entidade atuante, cede completamente sua organização astral e, por consequência, sua organização etéreo-física. Não tem consciência do que acontece consigo durante o transe mediúnico. Fica completamente tomado em suas partes motoras, psíquica, sensitiva, sensorial. Realmente, pode ser comparado para fins de demonstração como que anestesiado por uma anestesia geral profunda. Há um aprofundamento vibracional máximo, não havendo por mínimo que seja a participação do médium. O mesmo, tal qual o paciente anestesiado, encontra-se à mercê da entidade atuante, médio de passividade total. Raros na atualidade, não obstante, são médios cujo karma os situa sobre a sistemática probatória. São médios que são pegos quase que à força. Suas vibrações mediúnicas são lentas, longas, facilitando a atuação mediúnica, embora possam, devido à excessiva passividade, serem logrados.
ludibriados por espíritos emissários da sombra, que, em geral, são seus velhos companheiros. Independente de seus passados, são nossos filhos de fé, aos quais dispensamos total atenção através dos protetores executores, dos obreiros e, excepcionalmente, dos protetores superiores ou companheiros. Interessante é que merece registro e até um estudo do comportamento psicológico é o fato da maioria dos médios dizerem-se inconsciente. Aliás, muitos dos médios que fazem parte dos milhares de terreiros, tendas ou cabanas e encontram-se em desenvolvimento, anseiam, esperam ardorosamente o momento de serem tomados por suas entidades e que as mesmas possam deixá-los completamente inconscientes. Permanecerão assim vários meses, anos, até pois não lhe explicarem que eram médios semi-inconscientes, ou mesmo médios de irradiação intuitiva ou de qualquer outra modalidade medianímica. Infelizmente, gente, centenas, milhares de médios de verdade encontram-se completamente afastados de suas tarefas mediúnicas, somente por não lhe terem sido avisado que não eram médios inconscientes, e sim médios semi-inconscientes, ou afim a outra modalidade mediúnica. Minou-se a boa raiz, não lhe permitindo crescer. Ainda há esse fator, verdadeiro escolho e prova kármica em que muitos infaustosamente são reprovados. É necessário que muitos filhos de fé saibam que a mediunidade semi-inconsciente, embora também possa ser uma sistemática kármica probatória, já denota que o médium possui maiores créditos, de maiores condições, e suas ondas psíquicas e mesmo vibracionais são maiores. Suas frequências oscilatórias são maiores, enquanto o comprimento das ondas é menor. Só por esses dois fatores são menos atingidos em suas constituições astro-etéreofísicas. São também menos logrados pois sua passividade é incompleta, sentindo os fluidos se lhes são ou não conhecidos. Portanto, são menos susceptíveis de serem ludibriados ou mistificados por entidades irresponsáveis, emissários ou gênios das sombras. Por aqui, caros amigos, vamos terminando por hoje, porque ainda existe muitas outras coisas a serem faladas a respeito da mediunidade da Umbanda. Até uma próxima e que Deus abençoe a todos nós.